Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 29 de novembro de 2022, estamos na primeira semana do Advento, do ano litúrgico A. E o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus nos diz que Deus escondeu as coisas aos sábios e inteligentes, né? Escondeu a sabedoria àqueles que eram sábios para o mundo, mas revelou aos pequeninos, aos humildes, àqueles que têm fé. E assim, amados irmãos e irmãs, não foram os mestres da lei, nem os escribas que procuraram Jesus em busca de esclarecimento, mas os pecadores, os pobres e oprimidos. Foi entre os marginalizados que Jesus encontrou ouvidos atentos e disposição para o discipulado. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, o orgulho ou a pobreza de espírito dos escribas e fariseus os impediu de serem instruídos, ou seja, de se tornarem discípulos de Jesus. Por isso, amados irmãos, Jesus afirma: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim, amados, percebamos, Jesus fala, né, pobres de espírito. Então, os fariseus eram pobres de espíritos e por isso não se tornaram discípulos de Jesus. Mas os pobres em espírito, né, esses sim se tornaram discípulos do reino de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, que não sejamos pobres de espírito ou orgulhosos, né, mas sejamos abertos aos convites do Espírito de Deus, que nos chamam à prática de um bem cada vez maior. Lembrando aquela diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. José, vejam, ele foi convidado por Deus, né, para ser esposo de Maria. Mas, mesmo Maria sendo noiva de José, José soube que ela estava grávida, né, e não era dele. Então José decide abandonar Maria em segredo. Mas por quê? Vejam, José não queria que Maria fosse morta, porque se soubesse que Maria estava grávida e não era do seu noivo, então ela poderia ser apedrejada, porque seria adultério. Mas aí José, havendo decidido abandonar Maria em segredo, né, querendo um mal menor, porque se ele divulgasse, ela seria apedrejada, então, buscando um mal menor, ele decide abandonar Maria em segredo. Mas o anjo vem e diz: José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Então vejam, José queria abandonar Maria porque ele queria um mal menor, porque não queria que ela fosse apedrejada. Mas Deus vem através do anjo Gabriel e diz a José que ele deve ser esposo de Maria. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo. Então vejam, José queria o quê? Um mal menor, mas Deus quer um bem maior, né? Então, amados irmãos e irmãs, que todos nós, né, desejamos sempre esse bem maior,
e busquemos o bem maior com nossas palavras e ações. Ou seja, que tenhamos a humildade de ouvir a palavra de Deus, a inteligência de compreendê-la e a sabedoria de colocá-la em prática. Então, amados irmãos, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.